Olá, meu nome é Tia Mia Machita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Motainai. E esta é a websérie Profissões de Futuro, que tem o objetivo de descortinar quais são as profissões do futuro, quem são os profissionais emergentes top para o mundo do trabalho. Hoje nós vamos descortinar uma profissão, nossa, intérprete da psique. Já imaginou o negócio? Ela vai entrar daqui a pouco. Daniela Gonçalves. Uau, a gente já tá chegando na reta final, né? Essa semana eu chego nos 40. Dani! Oi, querida, eu não estava te ouvindo com fone. E agora? Agora eu estou. Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Deixa eu tirar o fone. Eu só fiquei meio preocupada com essa questão do barulho lá de fora da obra. Mas eu acho que não É. atrapalha, tem fone, dá para seguir assim. Aqui a gente faz ao vivo e a coisa vai entrando assim mesmo. É. Tô falando que essa websérie Profissões de Futuro, ela foi ganhando um corpo, né? A gente já vai chegar na edição 40. Meu objetivo é apresentar 50 profissões. E 50 profissões de futuro para inspirar os jovens e, e apresentar 50 profissionais top emergentes. E estou bem feliz de hoje poder apresentar uma intérprete da psique. Uau. Nossa, Eu estou muito conta pra feliz gente. pelo convite, por contribuir com esse projeto tão bonito. Dani, conta pra gente. O que faz uma intérprete da psique ou como você chegou aí neste lugar? Tá, vamos lá. Quando você me lançou o desafio de resumir, sintetizar o que eu faço, né, em duas, três palavras, falei, uau, eu faço muita coisa, né? Como que eu vou sintetizar? Como que eu vou trazer realmente a potência do meu trabalho em duas, três palavras? E eu comecei nessa investigação e eu me dei conta e eu comecei a voltar. Fui lá para minha infância. E eu falei, eu sempre fui encantada pelo oculto. Uh, A psique sempre me encantou. Então, aos 6 anos de idade, eu lembrei de uma cena através do seu desafio, né, e desse mergulho que eu fiz profundo. A minha melhor amiga, ela tinha, hoje eu entendo que era um transtorno obsessivo compulsivo, e ela comia cola, cola branca. E, e eu ficava pensando assim, o que é que leva ela, né, a comer cola? E para mim era uma angústia, e eu senti no corpo nesse retorno que eu fiz, que era muito angustiante não saber e o que a levava e não poder ajudá-la. Então eu ficava, de certa forma, cuidando dela. E teve um episódio que me marcou demais, que nós tínhamos naquela época, nós estamos falando lá na década de 80, as uhum. escolas, os armários eram abertos. Então nós tínhamos caixinhas com o nosso material, com cola, com tesoura, com papel, com régua, e o armário era aberto. E no momento, lá na hora do recreio, eu me dei falta dela. E aí eu pensei, ela deve estar lá dentro comendo cola. Eu vou até ela. Quando eu cheguei,
ela estava debaixo do armário. Ela foi subir para buscar a caixa, né? Uma caixa lá no alto, a caixinha dela onde tinha cola, e o armário caiu em cima dela. E ela não tava desmaiada, não estava conseguindo pedir socorro. E eu aí saí correndo, pedir socorro e tudo mais. E aí eu pensei, uau, eu fui fazer a faculdade de psicologia porque eu já fazia essa leitura psíquica, já tinha esse encantamento, mas eu precisava me instrumentalizar. Eu precisava dar nome, nomear, né, ter uma técnica. E eu preciso disso, até hoje. Por mais que hoje eu siga a minha intuição, a espiritualidade ela está num lugar, né, muito apropriado na condução do meu trabalho, mas eu preciso encontrar, precisa fazer sentido para mim num nível de organização, eu preciso buscar algum recurso também externo que me dê, né, a apropriação daquele conteúdo que está chegando. Então, eu preciso de um objetivo, preciso ter isso. E aí, para mim, a psicologia me deu isso, me deu essa estrutura. Mas ao longo e pensando e outras situações que chegaram até mim nesse diálogo interno, que eu sempre tive essa facilidade de trazer interpretar o oculto. Nossa, e hoje eu falei muito sobre isso, né? O poder do invisível, que na verdade, que nós estamos vivendo esse mundo caótico, é porque as pessoas só acreditam no tangível, no concreto, e Sim, esqueceram de acreditar no poder do invisível. E hoje nós estamos neste caos. Então existe uma necessidade das pessoas voltarem a enxergar o invisível. Então, sabe quando conversar com você hoje está sendo muito interessante, justamente por isso, né? Porque você fala ser intérprete da psique, e isso é ser intérprete do invisível, né? E quando você percebe isso sem saber ainda, mas a vocação você já tinha, né? Quando você foi para a psicologia, você foi se instrumentalizar. E aí? Fez a faculdade de psicologia, foi clinicar, como é que foi a trajetória a partir daí? sim. Me formei, a gente está falando de 20 anos atrás, e quando eu me formei, eu sempre tive muito, eu sempre acreditei muito no potencial de transformação do ser humano. Sempre, sempre. E eu vi muito, eu lembro que ao longo aí da minha vida, que eu era uma sonhadora. E eu sempre acreditei e continuo acreditando muito nisso, né? E aí, quando eu saí da faculdade, eu fui atender na clínica, como psicóloga clínica, e fui para a área social, eu trabalhava com crianças de casa-abrigo, um projeto, trabalhava em uma ONG lá na Vila Brasilândia, que era um dos projetos, e trabalhava com crianças abrigadas, onde a gente trabalhava o lúdico, né, o processo terapêutico, mas através do lúdico. E, e eu não conseguia ser tradicional. Então, seguia tecnicamente o que tinha aprendido na faculdade, tinha até essa imaturidade, porque nós estamos falando, eu tinha 23 anos quando eu me formei. Então, não sabia muito bem como articular o que vinha dessa leitura psíquica, né, desse campo também intuitivo, do que eu podia falar para o cliente, mas ao mesmo tempo tinha uma técnica por trás. E na psicologia social, eu tinha essa possibilidade. Por quê?
Eu atendia lá na Vila Brasilândia uma comunidade muito carente que chegava até o nosso serviço. E eu atendia crianças na época. E, e uma vez, algumas vezes, né? Mas uma vez muito pontual, um menino chegou, né, para terapia e eu perguntei, você não apareceu, não veio tal, né, nas outras semanas. E ele foi contando que eles estavam passando por uma situação muito difícil em casa, não tinha comido. E aí eu perguntei para ele, qual foi a última vez que você comeu? Aí ele falou, há 2 dias atrás. Eu falei, bom, então a gente vai fazer a nossa terapia lá na esquina, tinha um barzinho que vendia coxinha, pão de queijo e tudo mais. E aí eu fui fui alimentá-lo, né, concretamente, e assim alimentando a alma quando né, a gente foi conversando, enfim, ele trazendo conteúdos. Então, lá nessa instância do social, eu tinha um pouco mais de possibilidade de ser mais eu, né? Porque nós não somos dissociados profissionalmente e pessoalmente. Dissociar é um erro, ou talvez por falta de experiência, e esse começo, a gente está falando com jovens, de entrar dentro de um sistema e ficar cindido, mas não, a experiência nos traz ao longo da nossa vida que não. Nós levamos aquilo que nós somos profissionalmente. E, e aí eu fui seguindo dentro da psicologia social, que eu, né, me dava muito. Era uma alegria, era um êxtase. Eu adorava trabalhar, né, na social. Quando eu, em 2005, eu tive a minha primeira filha, e aí foi a minha primeira dor. Eu digo que lá em 2005 eu iniciei o meu processo de efetivamente o que me leva a vibrar, o que realmente eu vibro, o que dentro do propósito eu posso ressignificar. Né? E eu tive uma depressão pós-parto, então foi um momento de muita dor, esse momento. A primeira filha e se ver, né, na depressão pós-parto. Eu percebi, porque como eu já sabia os sintomas e tudo mais, eu identifiquei essa depressão, comecei a tomar medicação, fui ao psiquiatra, tomei medicação, voltei a fazer psicoterapia, porque eu estava aí, acho que há um ano, sem fazer a psicoterapia, que eu sempre fiz, esse processo de autoconhecimento sempre foi muito abundante em mim, sempre foi uma busca, independente da faculdade. Fiz, tomei a medicação e tudo mais, saí do quadro, quer dizer, até então lá eu acho que eu imaginava que tinha saído do quadro e me mantive estável, mas fora da psicologia. Não atuou mais como psicóloga. Eu não atuei nesse período de 2005 até 2008. Eu fui para outras áreas que não ressoavam comigo, mas por uma necessidade, enfim, eu fui atuar em área da tecnologia, enfim. Quando eu me separei em 2008, que foi um processo muito doloroso, uma separação é um luto, é um rompimento e é um processo doloroso, eu me percebi em depressão, mas eu me coloquei, eu não posso ficar nesse lugar, porque eu tenho uma filha de 3 anos. E aí eu preciso, né? Reagir. Preciso Uhum. reagir.
e não me deixei estar nesse lugar. Não que eu não estivesse, mas eu não me deixei, né, e aprofundar nessa dor para efetivamente curar. E toquei minha vida. Em 2010, que foi um momento que eu estava em um momento de vida distante ainda da psicologia, mas num novo relacionamento, que é hoje o meu, meu marido atual, né, a relação, num novo relacionamento, é, indo, olhando para outros horizontes e outras possibilidades nisso. Ah, será que eu volto para a psicologia? Voltei a me perguntar. Eu acho que eu vou abrir o consultório novamente, vou para a área clínica. Eu estava namorando essa possibilidade lá em 2010. E aí, nessa época, eu estava na área de seguro. E falei, bom, eu preciso me instrumentalizar. E aí fui fazer tirar a SUSEP, que é a carteira para ser corretor de seguros. Porque comigo é muito assim, bom, se eu vou, serei, né? Se eu me prontifico a, então vamos lá, precisa fazer direito, né? Direito no sentido do, né? Eu era mais, né? Acho que agora tô quebrando isso, dentro do formal. E aí foi um momento em que era um curso de um ano, no período da noite, e aí foi o primeiro momento que eu tive que me afastar da minha filha. Isso também foi É, novo. foi muito novo. E aí eu trabalhava o dia inteiro, ia direto para o curso, e aí tinha uma moça, né, uma vizinha, que ficava com ela, pegava ela na escolinha, e aí dava Uhum. banho, janta, então eu não tinha mais esse momento. Para ela foi extremamente difícil, ela chorava todos os dias, dizia que não queria e tudo mais. E aí eu comecei a ter uma queda de cabelo impressionante. E eu tenho muito cabelo, né? E eu fiquei quase sem cabelo, de tufos. Falei, gente, o que está acontecendo comigo? Logo em seguida, fui fazer um exame de rotina e descobri que eu estava com HPV num grau quase para estartar um colo de útero. E aí eu pensei, uau, eu passei por momentos muito mais difíceis, né, de 2005 a 2008. Por que que agora o meu corpo, né, a minha imunidade foi porque ela despencou. Ela despencou de um dia para o outro, parecia, mas já estava lá no meu corpo emocional dizendo, né, alguma coisa e eu não estava fazendo a leitura. E aí eu parei. Nesse momento eu parei. Falei, eu preciso olhar para o que está oculto, porque eu me Ah, distanciei. aí você volta a enxergar o invisível. Que até Isso. então você se tinha descolado disso, veio viver na vida do concreto, concreto, concreto. Vou trabalhar, preciso ganhar dinheiro, o que que é? Isso. Aí chegou o momento agora de pensar, Aí, puxa vida, não estou enxergando, eu preciso enxergar o invisível, porque o visível aqui não está claro para mim. pois é. E aí, nesse momento, como a vida é linda e nos presenteia com aquilo que a gente precisa, eu recebi um livro de uma amiga muito querida em comum, a Suzy, né? É, que era um livro falando sobre uma técnica espiritual. Eu falei, uau, a técnica espiritual e de uma forma muito organizada, com sentido, uma técnica mesmo. Do E jeito que assim, você fazendo gosta, né? do jeito que eu gosto, Bem estruturadinho. né? E assim, fazendo parênteses, né? Eu sempre fui uma muito, e isso é muito, eu devo à minha mãe, eu sempre fui uma buscadora,
da espiritualidade, né? E aí, e nesse meio, até a gente chegar efetivamente a internalizar a espiritualidade, porque isso é individual, de que forma eu me conecto, né? Que é muito individual, eu busquei muitas religiões, eu conheci muitas religiões, eu estudei religiões, eu adorava. E aí, nesse momento, quando eu vi esse livro, eu falei, uau, que interessante, eu quero conhecer. E no final do livro tinha o nome do autor e tudo mais, era um terapeuta, eu liguei para o espaço dele e falei, olha, eu quero passar por esse processo. E a pessoa que me atendeu falou: não dá para passar, você precisa passar por uma mesa radiônica e fazer essa leitura daquilo que você realmente precisa, do que está em desequilíbrio em você, e se tiver necessidade, nós encaminhamos você. Essa técnica é uma das técnicas que a gente trabalha aqui. Eu falei, ok, quero conhecer. E aí, quando eu cheguei, né, até o terapeuta, ele, eu conheci o que era a radiestesia, que é um pêndulo, né, e o que era a radiônica, que era uma mesa de madeira com vários símbolos. E eu não falei nada para ele. Ele falou: bom, senta aqui e, e foi lendo, foi me lendo. Foi lendo quais eram os meus bloqueios, aonde que tinha começado, que realmente eu estava com depressão, que daí eu não tinha me curado da depressão, eu só tinha deixado de lado e não quero olhar porque eu precisava dar conta de outras coisas, que é o que você falou do concreto, e que o meu caminho, eu não estava fora do meu propósito, eu não tinha feito psicologia, Por estava fora acaso. É, por acaso, que eu era uma curadora, que eu tinha esse propósito de levar pessoas para o autoconhecimento, para essa expansão, para modificarem, né? Para se autocurarem desses processos. E aí ele falou, mas você precisa adquirir outras técnicas. Você precisa se tornar integrativa. Você não é uma psicóloga, uma psicoterapeuta. Você é uma terapeuta integrativa que traz esse conhecimento. Eu falei, tá quando ele, bom, tava rendida já, ok, né? Porque fez total sentido para mim e não aqui, né? Tocou aqui, sabe? Quando a alma faz, e ah, você é bem racional, né? sim, eu sou, eu fui, eu percebo assim que eu fui doutrinada a ser mais racional, como a maior parte de nós. É uma cultura que, né, pensa antes de falar, tem essas crenças. O pensar é muito mais valorizado, o pensar no sentido do racional. E cindido do corpo, do que meu corpo tá expressando, do que o meu sentir, né? Se tá, como diz a Anitta Gomes, que semana passada teve com você, linda, maravilhosa, que amo, se tá quentinho aqui, né? E a gente aprende a fazer essa conexão. Primeiro eu penso, e por último eu sinto, não sinto, ou não trago, né? E na Nem verdade, sente. Penso e já faço. Penso e faço. Já vai para esse caminho aí. pois é, porque eu. E aí foi uma baita desconstrução. A gente está falando em 10 anos de desconstruir. Ok, primeiro eu sinto, eu me aproprio, e aí eu vou para cá, porque o racional ele é importante para botar a ação, para a realização. Então, de fazer esse caminho daqui para cá, para mim, lá, quando há 10 anos atrás, quando veio para cá e eu senti, algo despertou, que eu não sabia Tá. o que era, né?
E aí eu fui estudar, me apaixonei pela radiestesia radiônica, e daí me chegaram outras técnicas para ajudar, né, pessoas a se conectarem com essa consciência. E eu passei por muitas escolas, porque a escola, existem várias escolas, né, de mesa radiônica, mesa quantiônica, e eu trabalhei com algumas delas, e lá em 2017 eu senti que eu não estava mais utilizando a mesma convenção, porque quando a gente trabalha com pêndulo, a gente convenciona. Ele vai buscar o que está oculto, né, o que está no campo vibracional, porque ele faz uma leitura do vibracional. O campo mórfico, né? Isso. É uma das leituras, que pode ser por aí, sim. Então, ele busca as informações que estão contidas, porque tudo tem informação. Uma pedra tem informação. Tudo. E, e as escolas que eu passei, as convenções, elas eram convenções de olhar todos os campos, o espiritual, o energético, o emocional, o mental, mas eu nunca cheguei numa escola que tinha uma convenção de olhar o psíquico. E aí eu usava as mesas das outras escolas, e quando eu percebi que eu já estava fazendo uma leitura que não existiam nas convenções, eu falei, opa, como que é assim? Como que eu tô? O que é isso que eu estou trabalhando? Né? E aí eu falei, eu preciso fazer uma mesa. Preciso trabalhar Porque você dessa faz uma outra forma. leitura. Pois é, por quê? Porque eu tenho sintonia, eu tenho aptidão, eu tenho realmente algo que é meu de fazer essa leitura, eu tenho técnica, porque eu estudei 5 anos, mais 2 anos de especialização, eu tenho a técnica, e eu tenho algo que é interessante, e ouvindo as pessoas se vinculam comigo, né, no setting terapêutico, e em 10 minutos as pessoas já estão vinculadas num vínculo de confiança. Porque o que Hum. acontece? Porque esse inconsciente ele se abre numa leitura quando ele se sente confortável, quando é seguro. E e algo em mim, que eu não sei o que é, aspira confiança. E o vínculo acontece. Aí eu pensei, uau, se eu colocar isso numa mesa radiônica, né, com símbolos e nesse lugar, a pessoa chega nessa leitura pré-disponível a olhar o que está oculto. Ela entra em alfa, porque o pêndulo ele mobiliza campos e você entra numa frequência alfa quando se começa essa leitura. Então, quer dizer, a resistência já está baixinha. E aí, o inconsciente ele se oferece. Ele fala, olha, toma, eu me ofereço para você. E aí a gente vai... E é uma investigação. Eu nunca levo de uma forma... eu nunca levo de uma forma sugestionada ou Você só é uma conduz conversa, esse conduz. processo. Você vai a uma Isso, condução através das perguntas e de uma leitura, e a condução e a própria pessoa
acessa esse subconsciente dela ou essas informações, né? Agora, Dani, preste atenção. Eu, como caçadora de desperdícios, falo. Quantos desperdícios no mundo, nos processos, nas tomadas de decisões? Por quê? Porque isso não é levado em consideração. Essas informações não são levadas em consideração. É só o preto no branco, é só a tabela do Excel, são as evidências e os indicadores. E essas outras, da sutil, o poder do invisível, o poder do sutil, a intuição, isso ele elimina muitos desperdícios, elimina a coisa do tempo, dessa coisa de certificar, e a gente precisa começar a acessar mais esse poder, né, de enxergar o invisível, de acolher, de perceber este invisível, porque vamos combinar, não tem tempos infinitos, não tem recursos infinitos. E a confiança também é infinita, porque a confiança também acaba, né? Você fica fazendo coisa errada, errando. Você entendeu? Até que ponto a gente vai ficar com isso? Então, e aí, eu acho que tem uma coisa também muito interessante que você falou, assim, você já tinha a tua vocação, você já tinha essa coisa da intuição, ser uma intérprete da psique, mas nem você sabia. E aí você foi se instrumentalizar, foi estudar, até poder desenvolver, reconhecer o teu talento, sistematizar ele para poder oferecer isso para o mundo. Né? Não, porque assim, tem muitas pessoas que hoje estão assistindo a gente que também falam, nossa, mas eu também tenho um talento. Só que eu estou procurando tentar encaixar esse meu talento, o que eu sei fazer, dentro de alguma caixinha. E aí, como eu não encontro nenhuma caixinha, eu estou achando que o meu talento não serve para nada. Quando, na verdade, olha o caminho que você fez. Descobre, vai, evolui, aprende nas escolas, você vê que você estava maior do que aquilo, aí você sistematiza e depois oferece isso para o mundo. Mas já com essa consciência de que, nossa, quantos desperdícios. Porque a gente tem os intuitivos. Tem os caras que são pesquisadores e eles pesquisam, a cada pesquisa, até chegar àquela conclusão, segundo os estudos. E você tem os intuitivos, que ele bate o olho, ele fala a mesma coisa. Só que como ele é intuitivo e a gente fala, não, mas como é que eu vou acreditar na sua intuição? Eu prefiro acreditar no concreto. É óbvio, é mais seguro. Só que o outro vai demorar mais tempo. E eu acho que tem essa questão também agora do tempo, porque tudo no digital, a coisa é rápida. Então, acreditar mais, ouvir mais a nossa intuição, além de trazer agilidade, assertividade, porque aquilo não é só pensar, é o que você está sentindo, tem a coisa da coerência também, né? Qual a relação disso com a coerência? Quando a gente começa a acessar essa psique e muda o comportamento, o que tem a ver com coerência? Fala um pouquinho aí. Eu acho que tudo, né? As pessoas, elas têm uma ideia de que acessar a psique é muito difícil. Esse processo é muito difícil. E ela se revela, é só o parar. Eu acho que tem muito isso, né? Do ficar o tempo todo na busca, na busca, na busca fora, e não ter essa parada, essa pausa. E esse momento de que o que é que essa psique, né? O que esse psiquismo me traz como sinal da minha coerência, do que eu devo seguir como coerente na minha vida. E, ela chega de várias formas. Por exemplo, uma mais comum são os sonhos. Fala sobre os sonhos. Os sonhos, o processo onírico é o inconsciente se abrindo durante o sono. A gente sonha toda noite ou não se lembra? A gente sonha toda noite. Toda noite. A questão é lembrar. E quanto mais você escreve
E aí é aquele momento da manhã que acordou, né? Se acordou, deixar um caderninho do lado na cabeceira. Acordou, ele vem, os conteúdos, os símbolos, a história do sonho, ela chega até você. E escrever, logo naquele momento, sem interpretar, escrever. É uma forma de disciplinar, quanto mais você exercita essa escrita e esse olhar para ele, mais conteúdo ele traz. E aí é interessante porque quando você olha para o sonho, ele te traz vários elementos que estão lá no seu, na sua vida, no seu campo, só que no oculto, para você traduzir, para você dar um lugar para ele, né, de concretude. E esse pausar para entender de que forma que ela se expressa na minha vida. Eu lembro que quando eu era adolescente, a minha psique ela se expressava muito através da escrita. Como Eu, eu, assim? eu escrevia poemas. E os poemas que eu escrevia depois de alguns anos, lembrando, era muito o que estava oculto e o que eu precisava expressar. Só que eu não tinha, na época, eu não tinha bagagem, né? Eu não tinha instrumento e ferramentas para entender isso. Mas ela dizia muito sobre mim, sobre as minhas sombras, sobre aquilo que estava oculto, aquilo que eu precisava olhar mais profundamente. Então eu tinha esse canal da escrita como uma forma muito fluida de trazer a minha psique. Muitas vezes também num hobby que você tem, ela aparece, né? Por isso a importância de se dedicar a outras atividades, além do teu trabalho, um Sim. esporte, um hobby, um artesanato, um trabalho manual, porque é uma, Sim. né, uma forma também de manifestar isso, né? De aprender a acolher e entender. Eu não sei, Sim. eu sempre, quando eu estou fazendo alguma coisa, vai me vindo informações, vão surgindo as informações da psique, eu acho que tem a ver com isso. E a gente vai começando a fazer sentido, né? Aquelas informações vão começando a fazer sentido, a gente vai acessando. E daqui para frente, eu acho que tem um movimento de compreender, de aprender novas formas de acessar, porque existem, né, assim como você falou, da mesa radiônica, tem várias possibilidades de acessar essas informações, né? Isso é novo, né? Não é muito difundido. Ou o que você acha que tem? As pessoas têm um pouco de preconceito ou falta de informação? É, Eu mesmo nunca tinha ouvido falar sobre a mesa radiônica. o que acontece, Tiene, é que existe a pragmatização das estruturas científicas. Então, por exemplo, eu estou falando para você que eu fiz psicologia durante um tempo da minha vida, eu fui psicoterapeuta, né, da forma que a faculdade traz, como que é o trabalho do psicólogo nessa pesquisa e nessa investigação do inconsciente, da psique. Eu fui um dia, eu não sou mais. Então, hoje, eu não sou uma psicoterapeuta. Eu não posso atuar como uma psicoterapeuta. Então, eu, eu, eu fui para outros lugares para trabalhar esse psiquismo de outros lugares que não mais dentro daquilo que é o instrumento do psicólogo. Né? Isso não é válido para a psicologia. Entendi. Então, eu digo que muitas técnicas existem de leitura da psique,
de forma, né, como se conduz essa interpretação. Mas não é válida cientificamente. Então, Uhum. não tem uma validação científica dentro dos preceitos acadêmicos determináveis, com os índices, com os fatores e com as formas de mensurar, né? Então, se você vai olhar a radiestesia, ela é algo, o pêndulo, essa forma de fazer a leitura dos campos do vibracional, da energia contida, ela é lá, aí tem uma questão, né? Os egípcios dizem que foram eles que começaram, os gregos eles. Aí tem uma questão aí de ideologias e de quem foi. Mas isso existe há séculos e séculos e séculos. As riquezas, né, os estudos, algumas leituras trazem que materiais, pedras preciosas, ouro, foram descobertos a partir desse mecanismo que era colocar na época, né, dois pauzinhos, né, um do lado do outro, e aí Aquele conforme que hoje se chama dual road, tem uma menção mais técnica. Mas era dois pauzinhos e você fazia, né? Quem está operando precisa saber o que é ouro. Por quê? hum, Porque você ele precisa dar mentaliza. esse. Uhum. Você precisa, senão um pêndulo, ele fica girando no vazio. Você precisa dar essa condição para ele buscar, né? Uma vez que é sabido, quando está próximo, né? Quando tem essa identificação do metal precioso, do ouro, da água, muitos poços. Até hoje, tem lugares no interior que as pessoas pegam dois pauzinhos e vão buscar onde tem água, e aí faz o poço artesiano, né? Por quê? Porque é, é científico. Não, não é algo que algo que é, enfim, extra, Místico. É. um extraterrestre fazendo você girar, né, que está girando o seu pêndulo. Não, tem um motivo. Só que não tem essa comprovação dentro desse modelo, que é o modelo, esse modelo Acadêmico convencional, tradicional. acadêmico Uhum. convencional. Não existe. Né? Tem outras formas de mensuração? Tem pela física quântica. Mas a física quântica, ela não tem os instrumentos mensuráveis, né, para mensurar efetivamente todos os fenômenos que acontecem. Não existem aparelhos ainda, né? Mas não quer dizer que não exista, não quer dizer que não aconteça, que é esse invisível, né? Gente, eu acho que a grande virada do mundo é essa. Ela está no invisível. E quando eu falo de Motainai, eu falo de dois tipos de recursos, né, Dani? Eu falo os Uhum. recursos tangíveis, que são os concretos, e aí quando você entende o que é Motainai, que aplica os três passos, né, reconhecer o valor, reconhecer a cadeia e sentir a gratidão, você já fica incapaz quer dizer, incapaz não, você pode escolher se você quer ou não desperdiçar, porque você já sabe agora, a partir de agora, o que é desperdício de recursos tangíveis, porque você está enxergando, é concreto. A minha preocupação com as pessoas sempre foi em relação aos recursos intangíveis que elas desperdiçam. Por quê? Porque os intangíveis são invisíveis. E tudo que é invisível a gente não contabiliza, Dani. Você não Uhum. contabiliza a energia que você não contabiliza a experiência, o conhecimento, as ideias, você, Uhum. expectativa, expectativa, como diz. Você não. Todas essas coisas são recursos, mas eles são recursos intangíveis. Então a gente fala assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Fala tudo que é concreto que você não tem. Eu falo, mas o que que você tem de intangível? Ela não consegue me explicar. Eu falo, faz a lista.
Aí, com muito sacrifício, vem a lista. Eu falei, ó, tudo isso aqui, ó, você está desperdiçando, não está conseguindo nem listar. Então, Uhum. se não lista, não consegue nem usar, né? Então, realmente, eu entendo a importância do que você está falando e do seu trabalho, porque você consegue fazer um mapa. Olha, um mapa com essa leitura da psique, como intérprete da psique, consegue ajudar no mapeamento justamente do invisível, que está aí nas pessoas. E se eu não reconheço o que eu tenho, eu já estou desperdiçando, né? Do que está oculto, e do que precisa ser olhado para transformar. Porque quando eu faço essa. é, é, eu uso realmente a mesa radiônica psíquica como um diagnóstico. É meu Isso. psicodiagnóstico. Então, é, quando num processo tradicional psicoterápico, o que, que o psicólogo ele tem de recurso? A escuta. Tá. A escuta e a técnica. A escuta vai levá-lo a uma palavra, a uma frase do cliente, né? Que ele vai, opa, tem algo aí do inconsciente querendo se manifestar e abrir. Então, é essa frase, essa palavra que eu vou repetir, que eu vou usar a técnica para que venha o conteúdo para que a gente trabalhe. Tá. É dessa forma. E quando se faz essa leitura, porque o cliente traz a queixa consciente, é o que, imagina um iceberg, é a pontinha dele, ele traz o que ele está olhando, que ele está vendo. Por baixo tem realmente o que está profundo, é a queixa inconsciente, o que efetivamente é um material precioso para ser trabalhado e para ser transformado. É isso, tá aí. É o ouro que está lá embaixo. Num processo tradicional, para o psicólogo chegar efetivamente à queixa inconsciente, vai 3, 4 encontros. Eu Dependendo faço ainda dessa relação de confiança e, com o terapeuta, né? e outra, a resistência, porque quem chega disponível a encarar um processo terapêutico, mas dói. Então, assim, a pessoa vai, mas vai relutante. Então, ela vai entregando em doses homeopáticas. E na minha mesa, não tem como. Então, em 1 hora e meia, 2 horas, tudo Aparece tudo. aquilo aparece. Por causa disso que eu te falei lá no início. A pessoa, a resistência está baixa. Ela está numa frequência alfa. O inconsciente dela está mais propício. E o pêndulo, ele vai olhando, ele vai investigando, né? E trazendo o que está nesse campo inconsciente, o que está nessa instância vibracional. Por quê? Porque a psique, ela não é concreta. Não existe em algum lugar aqui no nosso cérebro o inconsciente. Não existe. Então, eu entendo que se ela não existe concretamente, ela é uma instância vibracional. Ela vibra. Ela vibra de alguma forma. Se ela vibra, o pêndulo vai Captar. olhar, vai captar o que está lá. Para mim, isso é muito lógico. E como para mim isso é muito lógico, as coisas acontecem. É Com claro que certeza. é claro que né, uma pessoa que não acredita, é claro que a resistência dela com a leitura, né, um profissional, por exemplo, muitos psicólogos vão assistir, falar, essa mulher é louca, do que ela está falando, E né? aí? Por quê? Porque tem um limiar, eu não acredito, para mim não ressoa, não é dessa maneira, e se não ressoa, não acontece, é simples assim. Então, para mim, eu fico pensando, falo, uau, imagina um mundo onde a radiestesia radiônica fosse um instrumento
diagnóstico, para psicólogos, psiquiatras. Imagina o quanto encurtaríamos de processo. Não, eu estou imaginando Muito! na gestão, processos de decisão também, sabe? São instrumentos assim que resolvem, encurtam, que eu falo, né? A gente fica um processo que vai, não vai, vai, não vai, e aí de repente fala assim, olha, coloca tudo ali de uma forma que não tem como. Aí, se a pessoa sente, fala, é isso. Nem eu conseguiria, agora está fazendo todo o sentido. Porque como está guardado no inconsciente, você não consegue ali, e aí isso aparece. Mas, Dani, agora que você está fazendo o seu propósito, está colocando esse teu talento a serviço do mundo, né? Você que já fez esse caminho lá de vou na psicologia, vou fazer isso, vou não sei o que lá, e teve que criar a sua profissão e nomear a sua profissão, que a gente acabou de batizar agora, né? O que você faz? Aí você fala, sou intérprete da psique, entendeu? Aí você já nomeia. Como você se sente? Qual é a sensação depois de um atendimento, ou quando depois de um fim do dia que você já fez os seus atendimentos, você trabalhou, quando você volta para casa? Fala um pouquinho dessa tua sensação. Ai, Tieme, é algo que é inexplicável, porque é um encontro com a minha alma, que ressoa com quem eu sou, com quem eu efetivamente estou aqui para fazer. Então, quando Hum, eu começo um processo com uma pessoa que é lá, a princípio, primeiro a avaliação, onde traz, né, a pessoa traz a queixa, a gente olha o que está, né, lá no profundo, e ela tem clareza disso, né? Porque ela toma uma clareza, opa, e a gente vai construindo esse processo juntos, né? De atravessar a ponte. E aí, bom, então nós ficaremos em tantos encontros, porque a avaliação na mesa também me traz isso. Então, o processo da TM serão 5 encontros, por exemplo. Para a gente trabalhar isso, são 5 encontros que nós estaremos juntas para que chegue lá na outra ponta da ponte, o processo vai esgotar aquilo que você veio buscar, que estava paralisado e que você precisava ganhar como potência, né, para ir diante daquela situação e daquela questão e ganhar autonomia, recursos e ferramentas. Eu acredito muito nisso. olha, autonomia, recursos e ferramentas. Autonomia, Maravilhoso. independência, recursos internos e externos. Porque quando terminar esse processo, eu ganhei. Esgotou, a minha psique vai parar de trazer conteúdos? Não, não vai parar. Em uma outra situação na vida, eu vou me ver paralisado? Vou. Isso faz parte. Mas aí eu vou olhar, bom, que recursos e ferramentas eu tenho para para fazer por mim. Sim. Ah, eu tenho esse. Ok. Bom, todos os que eu acessei não estou dando conta, tá bom. Então é o momento de eu abrir um outro processo, de um outro lugar. Às vezes a Isso é pessoa, autoaprendizagem, né, Dani? às vezes as pessoas chegam até mim para aprenderem e para desmistificarem o que é o autoconhecimento. Às vezes as pessoas fazem o processo comigo de alguns encontros, desmistificam, porque para mim é muito fluido isso. Eu não falo de um lugar acadêmico. Para mim é simples. É simples esse autoconhecimento. Então eu inspiro isso, porque eu vivo isso. Eu mergulho mesmo, eu mergulho em mim, eu vou lá nas minhas sombras, eu vou buscar. Então, para mim, é muito fluido. Quando a pessoa, muitas vezes, percebe que, nossa, é bacana, não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes a pessoa está pronta para ir para uma psicoterapia.
eu encaminho muito cliente para psicólogo. Então, os trabalhos, eles podem serem complementares, sabe? Eles se integrarem. Eles não são cindidos. É Isso, isso que muitos profissionais precisam é, terem como fluxo, assim. Isso é abundante, isso é em prol de uma pessoa que vai se expandir. Então é isso, eu me sinto enorme cada vez que um cliente que eu percebo que, uau, né? Expandiu, ganhou recursos, ganhou autonomia, está pronto para ir para uma psicoterapia e mergulhar no seu processo, né? Está pronto para ir para um círculo de mulheres, né? Está pronto para ir para um círculo de mulheres e mergulhar no seu feminino. E eu entrego, assim, eu me emociono porque eu entrego de uma assim, é como a mãe, assim, vai, né? Vai. Eu tô aqui se você precisar um dia, né? Eu tô aqui. Se você sentir que eu posso te apoiar no seu processo, mas vai, porque você dá conta. Eu acho tão bonito isso, tão bonito. E o meu trabalho hoje propicia isso, propicia, porque como psicoterapeuta, não. Eu abriria um processo de um ano, né? Por quê? Porque eu preciso esperar o tempo do cliente, abrir o inconsciente, parar. Em 10 sessões ele vai falar do tempo, né? E no meu uhum. processo, não, a gente não vai falar sobre o tempo, se tá sol ou se tá. Vamos lá, a gente, você veio aqui para ganhar isso, então vamos lá, estamos juntos, né? Então tem Maravilha! dinamismo e ressoa comigo, ressoa do jeito que eu sou na vida. Eu sou assim, é a Daniela na vida. A Daniela como E, mãe, a Daniela como mulher, a Daniela é a Daniela assim, a Daniela como amiga, é Dani, assim. que uma mensagem para os nossos jovens que agora começam a enxergar essa possibilidade do invisível, todo esse universo do invisível que, que você descortina agora, e a gente vai ter outros convidados que também vão falar, porque eu estou muito nessa investigação dos Sim. desperdícios do intangível, então a gente precisa mergulhar fundo. É, acho que 2 minutinhos para você falar e dar uma mensagem para os jovens aí a respeito do poder desse invisível aí. Ai, escutem mais os seus corações. Sinto que essa escolha, eu sei que os jovens eles estão nesse lugar de muita exposição externa e muito todo É mundo muita achando gente que deve falando na fazer o cabeça que deve deles. fazer, muito. Eu acho isso atendo jovens, eu me sinto, eu fico penalizada por isso. Eu acho muito cruel. Mas enfim, esse é um outro assunto. Mas parem. Tá todo mundo falando fora? Para. Vai escutar o seu coração, o seu corpo. Ele tá me mandando para ir para esse lugar? Tá no esforço? Tá leve, né? É onde o seu coração vai. E toda experiência ela é válida. Eu não voltaria lá atrás, há 20 anos atrás, e não faria psicologia. E faria direto uma formação como terapeuta integrativa. Não. Eu precisei dela, né, para ressignificar o que eu sou hoje. Né? Então, não invalide, não é uma experiência inválida, não existe escolha errada. Mas se puder escolher se ouvir, escutar aqui, ó, né, é uma escolha muito mais assertiva. Acho que é isso que eu posso levar como experiência para eles. Coisa linda. Obrigada, Dani, por esse papo Ai, tão eu que adorei, querida. esclarecedor. Quem quiser saber mais, Daniela Gonçalves. Eu Ela vou com dois deixar L's. ela tem o Instagram também, vou deixar o Instagram dela aqui. Esse papo vai estar no IGTV para depois você rever. Tá no meu canal do YouTube, fazendo parte da websérie Profissões de Futuro. Eu agradeço a atenção plena de todos vocês e segunda-feira tem mais, tá bom? Beijo, tchau, tchau, Beijo, Ti. tchau. Beijo a todos. Tchau.